Olá, o convidado de hoje do Ideias da Aldeia é jornalista, militante político, escritor e acriano de alma. Ele se diz um homem essencialmente da Amazônia e foi aos assuntos ligados a ela que ele dedicou sua trajetória e sua carreira. Para dar voz aos seringueiros nos anos 70, foi um dos fundadores do jornal O Varadouro. Aqui comigo para uma boa conversa, o jornalista Elson Martins. Olá, Elson. É um prazer recebê-lo aqui no programa. Olá, Jorge. É um prazer para mim também conversar com você e também com os telespectadores da TV Aldeia. É uma televisão que eu guardo no coração, já dirigi há anos atrás e é um prazer estar aqui com você. Elson, você nasceu num seringal próximo à Sena Madureira, então esse termo acriano de alma é bem apropriado, né? Não foi tão próximo de Sena Madureira, foi no Alto Rio Iaco, Seringal Nova Olinda. Eu nasci na época da Segunda Guerra Mundial e fiquei nesse seringal com meus pais até, eu acho que a idade de 12 anos. Depois eu desci o rio para morar com a irmã que vivia em Sena Madureira, estudar. Logo em seguida ela atravessou para Rio Branco, né? E eu vim com ela, então eu passei a estudar no colégio acriano, o primário, o ginásio e o primeiro ano científico. Passei 9 anos dentro do colégio acriano. E em 1958 eu tinha terminado o primeiro científico e, como acontecia com todos os jovens da época, né? Não havia escola de nível superior aqui, e a gente já ia procurando outro caminho. Aí eu peguei um navio até Belém, passei uns 30 dias. Nossa, você saiu daqui de navio até... Saí no navio Joaquim Gonçalves. Cheguei em Belém até já Belém. Um pouco atrasado para me matricular, para terminar o segundo e o terceiro científico. E acabei indo para o Amapá. Depois, em 1963, eu resolvi dar mais um passo, né? Fui para Belo Horizonte e resolvi estudar lá. Em 64 eu fui surpreendido pelo golpe militar. Você viveu bem essa experiência da ditadura, né? Em Belo Horizonte você chegou a estudar cinema? Pois é, logo que eu cheguei lá, eu gostava muito de cinema. E gostava também de belas artes, mas era assim, eu não tinha uma ideia do que eu deveria ser. Naquela época, as pessoas pensavam em fazer medicina ou engenharia, porque era o status e... As grandes profissões da época. Essas profissões, cinema, belas artes, letras, qualquer outro teatro, não valiam nada na época, entendeu? Mas eu era atraído por essas coisas, então eu fiz, foi o primeiro vestibular que eu prestei lá foi para o cinema, na Universidade Católica. Aí comecei a estudar. Logo em seguida apareceu uma oportunidade de entrar para a Escola de Belas Artes, a Escola Guignard, uma escola muito boa, e eu entrei também. E eu fiquei frequentando esses dois cursos, um pela manhã e outro à noite, e fazia bico de madrugada, quer dizer, para me manter nas emissoras de rádio, em Confidência, que é do governo do estado, e na Rádio Tiradentes, que era da Rede Globo. Consegui um bico. Agora, a tua relação com o jornalismo começou bem antes, né? Quer dizer, você começou a escrever ainda na fase de escola, ainda nos movimentos estudantis. Eu me lembro de um episódio que você ajudou a montar um jornalzinho ainda no colégio acriano, que o governador da época, o coronel Fontinelli de Castro, chegou a ceder o gabinete dele para os trabalhos do jornal. Conta essa história, Elson. É verdade. Esse foi meu debut, né, no jornalismo. Né? A experiência era do Edilson Martins, que tem um nome parecido com o meu, e as pessoas até confundem, pensam que somos irmãos. E nós estudávamos na mesma classe. E o Odaci Soares, que também se tornou jornalista, mas depois seguiu a carreira política em Rondônia. Então, eles dois estavam fazendo o jornal O Selecionado. O Selecionado. E é um jornalzinho para circular no meio estudantil, no colégio e tal. E eles me chamaram para ajudar.
E eu escrevi um texto sobre um amigo meu que tinha viajado e que estava estudando em Fortaleza e tinha enviado uma carta dizendo que estava bem e tal. E eu fiz um texto sobre ele e assinei e eles gostaram e publicaram. Esse foi o início de tudo. Interessante que nós três saímos no mesmo ano. Eu fui para Belém, eles foram para o Rio. E anos depois nos encontramos os três jornalistas. Olha só. Agora, antes da gente sair, aí você falou da história do Coronel Fontenelle, né? A gente não tinha redação onde escrever. Às vezes não tinha máquina, não tinha nada. A casa do estudante acriano fornecia alguma estrutura, mas não suficiente. Então o Edilson, acho que por intermédio do irmão dele, do Edson Martins, que é tio da Carla Martins. Carla Martins, a atriz Carla Martins. Né? E já era um funcionário do território na época. Né? E ele conseguiu falar com o Coronel Fontenelle da nossa dificuldade. Aí o coronel, um tipo, né, assim, bem acrianão, nordestino e tal. Naquela época a cidade era muito pequena. Sem problema. Aí chamou a segurança do palácio. Quando eu saí do meu gabinete, o gabinete é dos três. Os meninos tomam de conta. Então a gente ficava passeando ali naquele salão nobre do palácio ali em cima, olhava pela janela, para a praça, era cheio da moral. No gabinete do governador, trabalhando. Ninguém tinha ideia ainda do que é que vinha pela frente para a gente se submeter realmente à condição de jornalista. Né? Mas aí você foi para Belém, de Belém foi para Minas, teve essa experiência com cinema, não concluiu o curso, né? E aí começou um envolvimento com a militância de esquerda, né? A militância revolucionária. Você chegou a fazer parte da ALN? Eu cheguei a fazer parte, não estava programado, nem eu procurei isso. Foi assim, quase acidentalmente, né? Toda a minha geração sofreu muito com o golpe militar. Nós perdemos muito o ânimo até de estudar essa coisa de eu não ter concluído cinema, nem belas artes. Depois, para sobreviver, fiz um curso tecnólogo em Química Industrial também lá. Né? Chegou a trabalhar como químico? Eu cheguei a trabalhar 4 anos como químico numa empresa em Belém. Bom, então a gente participava das passeatas, né, no centro de Belo Horizonte, pegava chute de soldado, sabe? E à noite a gente panfletava a baixa ditadura nos bairros e tal. Mas eu não tinha uma relação orgânica, né, com os partidos. Mas no final dos anos 60, em 69, quase início de 70, o Capiberibe, que é o ex-governador do Amapá, foi ex-senador, ele estava voltando do Rio, São Paulo, tinha conversado com o Marighella e tinha recebido uma missão de montar um aparelho de guerrilha no Pará. E ele estava rebanhando gente. Então me fez a proposta, a mim e ao Tito Guimarães, que era um companheiro da Rádio Tiradentes, e nós topamos e viajamos com ele para Belém. Voltaram para Belém. Mas você teve contato com o Marighella, com o Carlos Marighella? Não, eu não tive. Quem teve foi o Capiberibe. Agora nós chegamos em Belém e já estava todo o aparelho montado. Nós ficamos numa casa que tinha umas 15 pessoas já se preparando para entrar para o campo, né, para ir para a guerrilha. Muita discussão, né, e nessas discussões eu não era um guerrilheiro, eu não tinha sido treinado para isso, mas eu estava disposto a me colocar na luta contra o regime militar. Mas então eu falei para eles lá, eu digo, olha, minha família está no Amapá, aqui pertinho, eu vou dar um pulo até lá, me despedir, porque eu vou para a guerrilha, não sei se eu volto, né? Você já estava convicto que iria ingressar na guerrilha, então? Convicto, né? Bastante disponibilidade, mas não treinado para ela, né? E eu acho que a maioria dos jovens da minha geração era assim, entrava de peito aberto, mas não tinha muito treinamento, não, sabe? Bom, aí eles falaram, não, o guerrilheiro, a primeira coisa que tem que fazer é esquecer que tem família, né?
Aí eu gostava muito de discutir, eu já conhecia o Capiberibe antes, né? Janete, esposa dele, e a gente discutia muito. Aí eu digo, não, eu quero fazer, eu estou disposto a fazer a revolução para melhorar essas relações com a família, para melhorar a sociedade e tal. E eles foram duros, né? Aí eu não levei muito a sério que eles me excluíssem. Aí eu peguei um avião, consegui uma passagem em Belém e fui, era rapidinho, 20 minutos de voo, 25 minutos de voo, fui a Macapá. Quando eu estava lá, eu recebi o recado que eu tinha sido excluído como desertor. Você foi excluído antes de começar, né? Eles venderam até para o aparelho, venderam a minha bagagem, que era um violão que um amigo meu tinha me dado, eu não tinha a menor vocação, mas ele achava que eu tinha sensibilidade para aprender a tocar violão, me deu um amigo de Belo Horizonte, uma japona, né, que eu tinha passado anos para pagar a prestação, e alguns livros, foi tudo excluído, né? Você recebeu essa notícia em Macapá? Em Macapá. E daí você se afastou do movimento? Não, aí eu fiquei assim, naquela época eu só sabia fazer uma ação contra o regime. Eu tinha aprendido isso, tinha lido muito livro de esquerda, e eu achava que a minha missão era revolucionária, mas assim, de um outro tipo, né? Eu não estava treinado para ser guerrilheiro, né? Não sabia atirar e tal, mas estava disposto a fazer outro tipo de coisa. E assim, mais cerebral, a comunicação, o jornalismo estava sempre na minha mira. Eu digo, eu posso fazer no Amapá radialismo, jornalismo, né? E em poucos dias o companheiro que tinha vindo comigo de Belo Horizonte, o Tito Guimarães, também brigou com eles lá. Mas aí porque ele já queria iniciar a guerrilha antes da turma lá, e pediu 100 burros para dar o ponto inicial, o pessoal negou os burros, ele ficou aborrecido, né? Aí foi para o Amapá e nós começamos a trabalhar para a prelazia de Macapá, que tinha um padre de esquerda italiano, que fazia trabalho junto aos jovens e tal. Tinha uma rádio e um jornal. Aí nós fomos morar dentro da gráfica, num quartinho lá, eu e o Tito Guimarães, para fazer o jornal e a rádio, ajudar a fazer. Mas você chegou a ser preso nessa militância já no nós fomos presos porque esse grupo foi desbaratado lá em Belém e nós já estávamos sendo vigiados, mas ninguém sabia, entendeu? Pela Polícia Federal. Porque quando mataram o Marighella, a gente tinha colocado na primeira página do Jornal Católico, morreu um grande brasileiro, ponto, assassinado. Aí ninguém fazia, era só uma chamadinha, mas não tinha, porque ninguém podia, a censura era braba na época, entendeu? Mas aquilo chamou atenção para a gente. Bom, aí prenderam o Capiberibe e a Janete lá em Belém, na estrada para o Maranhão, e apertaram, já tinham informações sobre nós, sabia que nós estávamos juntos, e nos prenderam no Amapá e nos levaram para Belém. Ah, você retornou para Belém preso? Preso. Na verdade, você foi preso em Belém, quer dizer... preso em Macapá e levado para Belém. Depois interessante que no dia que me prenderam, eu fui para a superintendência da Polícia Federal lá no Amapá. Você estava onde quando foi preso, você lembra? Eu estava na minha casa. Foi preso em casa? Em casa. Mas assim, uma casa que a gente tinha alugado para fazer um jornal. Teve jornal todo tempo, um jornal assim, alternativo, eu, Tito. E o próprio Capiberibe sabia dessa história. Então, o policial, o superintendente que foi me prender, pediu ajuda de um amigo meu, com medo da minha reação, né, pessoa? Esse que tinha recebido informação lá de Belém, que eu era uma pessoa perigosa e tal. Aí o amigo entrou lá e disse, os caras estão aí para te prender e estão com medo que tu reaja. Eu disse que tu não ia reagir, porque eles poderiam, né? Aí juntei minha rede, né, uma rede, e entrei no carro deles e eles me levaram para a superintendência. E aí, de noite eu armei a rede num quartinho lá, e super vigiado, e eu fiquei super nervoso, né, não conseguia dormir, né, porque eu ia para Belém, tinha medo do que acontecesse por lá. E eles falavam assim... Aí o superintendente me ofereceu até um cafezinho. Disse, você quer um cafezinho? Elson, você quer um cafezinho? E eu não respondi, sabe?
me fingindo de morto, né? Aí eu me lembro que ele disse assim, tá aí, se está dormindo desse jeito é porque é o sono da inocência. É o sono da inocência. E daí você foi para Belém, foi levado para Belém. E ficou quanto tempo preso? Passei acho que uns 4 dias no máximo, entende? Assim, é aquela pressão psicológica, muito interrogatório. Tortura física você sofreu? Não, tortura física eu não sofri. Assim, eu ficava jogado num quarto, não tinha comida, não tinha água, sabe? Era uma dificuldade, você batia para poder urinar. E aqueles interrogatórios? Aí eles te levavam para uma sala de truculentos, né? De caras do DOPS e da Polícia Federal, aí te colocava no meio deles, aí você ficava sentado e eles ficavam conversando assim, e aí aquele presunto, tá, um presuntão, né? É bom acabar com todos esses caras porque diminui o nosso trabalho, então aquela coisa assim, de você, pô, vão fazer o mesmo comigo e tal, sabe? Mas tanto os amigos do Amapá, quanto um amigo que eu tinha no Pará, que era diretor de incentivos fiscais da Sudão, o João Moreira, eles me ajudaram a sair. Sobretudo o João Moreira, que era uma pessoa influente, que tinha conhecimento, inclusive, com o superintendente da Polícia Federal em Belém. Depois eu fiquei sabendo que, na verdade, a polícia do regime militar no Pará, não, exceto quando começaram a dizimar lá a Araguaia, aquela turma do PC do B, da guerrilha do Araguaia. Na guerrilha do Araguaia, não tinha histórico de torturas, assim, a não ser psicológica. Nelson, nós vamos fazer um breve intervalo, mas vamos continuar nosso papo no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta. Hoje o programa está sendo gravado na Biblioteca Marina Silva e eu estou conversando com o jornalista Elson Martins. Elson, no bloco anterior você finalizou contando um pouco da história da militância política, do momento em que você foi preso no Amapá, foi levado para Belém e depois disso tudo você voltou para o Acre. Eu queria saber que período foi esse e como foi voltar, que Acre você encontrou, né? Quando eu saí da prisão, eu fiquei com mais dificuldades. Naquele período era muito difícil quando você era marcado assim como esquerdista, como subversivo. Né? E no Amapá, mais do que no Pará, eu era conhecido como subversivo. Assim. Né? Para arranjar trabalho deve ter sido muito difícil. Não precisava ter culpa, bastava você defender ideias. Né? Claro. Tá. Mas assim, eu voltei para o Amapá para sobreviver de jornalismo alternativo. E também porque eu tinha uma família lá, minha família, meus pais estavam lá já, minha irmã. E era mais fácil para mim sobreviver lá. E aí nós começamos a fazer esse tipo de jornalismo alternativo que acabou... bom, isso eu já contei na prisão. Então eu voltei para o Amapá e estava retomando o jornalismo, mas aí eu comecei a ser correspondente da província do Pará, do Jornal Liberal, e também fazer jornais lá no Amapá, inclusive a Voz Católica. Né? Então, o Lúcio Flávio Pinto, que é um jornalista de Belém, muito prestigiado, acho que, na minha opinião, um dos melhores jornalistas da Amazônia, quiçá do país, né? E ele acompanhava meus textos, meu trabalho, e num certo momento, em 75, início de 75, ele me indicou para correspondente do jornal Estado de São Paulo. Aí foi a primeira vez que eu tinha um salário seguro, né, um emprego seguro dentro do jornalismo. Eu comecei a fazer a cobertura de acontecimentos do Amapá para o Estadão. Fiz matérias na região das Guianas, estava vendo um problema de repatriados, fiz um bom material sobre isso, chamou a atenção do jornal, meu material, e eles me propuseram vir cobrir os conflitos no Acre. Olha só, eles sabiam que você era acriano? Não, não sabiam, né? Foi assim, eu não pensava
porque fazia tanto tempo que eu estava fora, desde 1958, né? E nem tinha ideia do que estava acontecendo no Acre. Mas quando eles propuseram vir para o Acre, veio tudo à tona, Claro. entendeu? Vim correndo, né? Então, em outubro de 75, eu cheguei aqui como correspondente do jornal para cobrir os conflitos pela posse da terra, pela questão do desmatamento, a expulsão das famílias dos seringais. Essa era a minha pauta diária aqui. E qual foi, assim, o Acre que você encontrou? Como foi voltar? Foi um choque, né? Porque eu já até escrevi uma crônica sobre isso. Eu vinha no avião com a família, eu tinha já 2 filhos, né? Um casal de a Vácia e o Ticiano. E eu pensando, meus colegas de colégio, né? O colégio é criando, vou revê-los e tal. E imaginava aquela cidade pequena que eu tinha deixado, né? Em 58. Né? Aí, quando cheguei, vi uma cidade completamente diferente, em rebuliço, né? Com as ideias de transformação dos seringais em fazendas, todo mundo se tornando fazendeiro. Né? Então eu me assustei um pouco, até porque era novidade para mim, jornalisticamente mesmo. E eu tenho um cunhado que é delegado aqui, que é o José Tristão, e eu fui morar na casa dele quando eu voltei para cá. Aí eu fiquei me informando com ele da situação. Eu comecei a ir para a Secretaria de Segurança Pública e lá eu fui entrando em contato com os conflitos, vendo o que estava acontecendo e comecei a... E não tinha computador ainda, né? Eu tinha uma maquinazinha verde, Letera Júnior, né? Acho que é Letera 44, e fazia os textos em laudas, papel, depois ia para a Radional, onde é o café Hélio Melo, e pedia uma ligação, demorava pra caramba, e quando você entrava na cabine, você gritava, né, todo o texto. E eu, ainda pouco experiente com a grande imprensa, fazia, às vezes, uns textos longos demais, né, e passava muito tempo gritando. E interessante que na Radional, na sala de espera, estava muito dos caras que tinham vindo do sul, que o contato era radional, né? E estavam lá esperando a sua vez e ficavam, quando eu saía da cabine, eles estavam com cada olho para cima de mim. Depois foi que eu fui perceber que eu estava desgostando dessa turma, né? Na radional. E como é que os teus textos eram recebidos em São Paulo? Olha, muito bem, nós tínhamos um editor nacional na época, Raul Martins Bastos, que tinha uma sensibilidade muito grande assim para a questão fundiária, né? E o Lúcio Flávio, junto com ele tinha sido encarregado de montar uma rede de correspondentes para a cobertura da Amazônia. Então nós tínhamos um correspondente em cada lugar da Amazônia e escolhido pelo Lúcio Flávio Pinto. Era uma turma que funcionava assim em rede, sabe? Logo depois desse problema da Radional, o Estadão mandou um telex para cada correspondente. Eu instalei um telex em casa. Então, aquilo já melhorou, né? Era um privilégio. Você, de casa, qualquer hora, você passava, né, recado. Esse foi o precursor do computador, né, da internet, né, o telex. Agora, o clima era tenso, né? Não, eu tive o espaço que eu consegui dentro do jornal foi tão grande que chamou a atenção, sabe? Aí começaram as pressões em cima de mim, né, dos fazendeiros. Eu recebia constantemente visitas de fazendeiros, até na minha casa. Alguns com uma estratégia mansa, e outros meio no violento, né? Eu cansei de levar empurrão de jagunços que eu tinha citado nas matérias. Um deles era o Sidney Vogt, um cara de quase 2 metros de altura, que era gerente do seringal do projeto Porto Rubim, da Atlântica Boa Vista, lá na Fazenda Califórnia, no Alto Envira. Então, onde ele me encontrava na rua, ele me dava um empurrão. Sabe? Eu já via me escondendo, ele era um grandalhão, e eles moravam quase todos ali no Hotel Chuí, que hoje é a prefeitura, né? Ali era o centro deles. E eu tinha que ir lá porque eu via os dois lados, né? Então eu cobria o conflito, pegava o depoimento das figuras, das famílias ameaçadas, choravam, eu chorava também,
que era uma situação bem Difícil, né? difícil, dolorosa de enfrentar. Depois eu ia com muita cautela tentar ouvir o outro lado, né? Claro. Agora, a participação nessa época da Igreja Católica foi muito importante nesse processo de articulação dos movimentos sociais. Com certeza. Minhas fontes, eu tive sorte, porque eu encontrei as comunidades eclesiais de base, e o Dom Moacir Grec era uma das minhas fontes principais, né? Todo dia de manhã eu ia tomar a benção ao bispo. Outra fonte importante era o delegado regional da CONTAG, o João Maia, que tinha chegado há pouco tempo também, estava criando os sindicatos, cuja base era as comunidades eclesiais de base, né? Da igreja, da igreja, as SEBs, né? E então as instituições iam chegando, né? A FUNAI, José Porfírio de Carvalho, e eram pessoas assim que fizeram um leque de fontes privilegiadas, sabe, para mim, né? E eu tinha também, aos poucos, o governador Geraldo Mesquita, que era da minha época, exatamente, ele assumiu no ano que eu cheguei. Ele, em princípio, ele quis negar tudo que eu estava fazendo, meu noticiário, querendo contestar a assessoria de comunicação dele, mas depois ele percebeu que era verdade, entende? E começou a me receber bem e até levar em conta as informações que eu tinha. Às vezes o jornal não publicava, mas eu pedia audiência a ele, dizia assim: governador, está acontecendo isso no Seringal tal, e dava o meu trabalho inteiro para ele, né? Quer dizer, que o Estadão não publicava na íntegra, mas eu passava o relato inteiro. E aos poucos eu abri canal também para que as próprias vítimas tivessem acesso direto ao governador. E ele foi muito sensível no tratamento dessa questão. E o governador seguinte, que ele indicou, que era o Joaquim Macedo, seguiu a mesma linha. E tinha o Elias Mansur, que era um cara de esquerda, né, citado como um dos 97 comunistas, citado pelo Médici como um dos 97 comunistas infiltrados na administração pública federal. Olha só. Né? E o Elias Mansur, ele era o cérebro do governo Joaquim Macedo. Então, ele deu sequência a essa linha de acrianidade, né, para dar um chega no avanço da frente pioneira, que chegava para desmatar tudo e transformar o Acre num estado de Rondônia. Agora, você chegou a ganhar um prêmio ESSO de jornalismo? Foi na época que nós estávamos fazendo o Varadouro já, acho que foi 77, começo do Varadouro, e o jornal Estado de São Paulo ganhou o prêmio por uma série de reportagens sobre os superfuncionários. Né? E quem fez o texto final da matéria foi o Ricardo Couto. E devido às dificuldades que eu enfrentei, o vasto material que eu mandei para lá, por sinal, não saiu o material que eu mandei por uma preocupação da editoria com a minha vida aqui, né? Mas eles resolveram me premiar por isso. Foram de todos os correspondentes, eles escolheram 3 para ser premiados, que é o Ricardo Couto, que é o autor do texto final, eu, uma pessoa do Paraná e um outro de Cuiabá. Acho que a menina de Brasília também. E durante o seu trabalho como repórter nessa época, você sofreu um atentado, né? Como é que foi essa história, Elson? O atentado foi na estrada de Boca do Acre. Eu acompanhava muito o João Maia na criação dos sindicatos. Como o meu trabalho era cobrir os conflitos, né, e eu já tinha uma certa dominação de como as coisas aconteciam aqui, até porque a CONTAG na delegacia juntava todas as informações, então eu saía muito, passava dias, né, no interior, nos encontros na mata, para a criação dos sindicatos. Né. Então nós íamos para um encontro no Seringal Bom Destino. E o João Vilera, que era o fazendeiro dono do Seringal Bom Destino, se plantou no meio da estrada com a sua caminhonete atravessada, e a gente parou o carro a uns 100 metros e viu só as pernas dele por debaixo da caminhonete e viu que se tratava de uma emboscada. Né? Então
o João Maia saltou, disse, não, eu vou conversar com ele, aquele jeito meio de frade, né? E aí eu digo, eu vou também. Aí eu saltei e liguei o meu gravador, que era um gravador desse tamanho, que eu andava pendurado com ele aqui, né? E ele não percebeu que o gravador estava ligado, acho que ele nem percebeu que aquilo era um gravador, né? Nós chegamos lá, ele saiu de trás, ele mais outro, disse que não ia haver reunião, que voltasse não, era melhor para nós e tal. E o carro nosso tinha ficado a uns 50 metros e tinha vários seringueiros na carroceria. Aí o pessoal de lá viu dentro da matra o pessoal apontando arma para nós, dos dois lados da estrada. Nossa. Aí um deles correu, foi até lá, né, trêmulo, né, disse assim, não discute, porque o cara já tinha dado um empurrão em mim, porque eu fui bater uma fotografia dele, ele não deixou, me deu um empurrão. E o João Maia bateu uma foto dele com a Olympus Trip, uma maquininha, na hora da confusão, né? Bom, o fato é que eu gravei todas as ameaças que o senhor João Vilela fez ao governo federal, à Polícia Federal, ao Exército, que aquilo ali era dele, a estrada era dele e tal. E entreguei à Polícia Federal, foi aberto um processo federal, o juiz Ilmar Galvão foi que conduziu. Eu fui testemunha principal, depois tive uma cariação com o fazendeiro, né? Repeti todas as ameaças que ele fez, né? E por conta disso, ele perdeu quase todo o seringal bondestino, né? Ficou só com a fazenda, o seringal foi desapropriado. Elson, você foi um dos fundadores do jornal Varadouro, né? O Varadouro foi uma referência no jornalismo acriano e eu acho que até do Brasil. E o jornal foi porta-voz do movimento dos seringueiros, do movimento dos povos da floresta, dos movimentos sociais, né? Como é que aconteceu a criação do Varadouro? Como é que se deu esse processo? Então, não existia imprensa aqui no Acre para dar voz para as famílias violentadas, né, expulsas e tal. Existia só o jornalzinho Dois Irmãos, mimeografado, que circulava nas comunidades eclesiais com muita dificuldade de rodar mimeógrafo. E o jornal diário que tinha aqui era o jornal Rio Branco, da rede da Assis Chateaubriand, né, do Espólio, da Assis Chateaubriand. E os donos eram de Porto Velho e tinham a mesma ideia dos fazendeiros, né, jogavam muito empresarialmente, não tinham o menor interesse em defender floresta quiana e direitos de seringueiro e tal. Então havia uma certa angústia de todos nós que estávamos começando a divulgar essa expulsão, essa ameaça contra a floresta, contra a tradição acriana, na igreja, nas pessoas que vinham pesquisar, do pessoal do sindicato, né? Então o Dom Moacir Greco resolveu emprestar um dinheiro para nós, para a gente tirar 6 edições do Varadouro. E o Silvio já tinha chegado, Silvio Martinello, que formou comigo uma boa dupla, porque ele passou a ser correspondente do Jornal do Brasil e nós trocávamos, né, informações, fazíamos juntos, matérias. Isso em que época é? Isso em 76, 77. Né? Então, em 77 nós abrimos o Varadouro. Foram vários meses de discussão, aí até que chegou um ponto que eu e o Silvio, que tinha experiência diária, né, de estar produzindo e mandando, não, vamos fazer o jornal, deixa essa discussão, senão não sai. Aí chamamos um grupo de pessoas e o jornal O Varadouro, que até hoje se fala e realmente você lê o jornal, parece tem uma importância muito grande por causa da sua linguagem, né, da sinceridade, da coragem, né, e testemunhal, e muito em cima dos acontecimentos da época e tal. Continua sendo importante. Aí passou a ser feito por muita gente, entende? Na verdade, ninguém ganhava, ninguém tinha salário para fazer o Varadouro. Então, por isso que o jornal, depois que a censura saiu da imprensa nacional, o jornal parou praticamente. Parou na mão de quem estava fazendo, e houve até uma mudança de editoria, porque era tudo democrático, lá tudo se discutia. Entende? Na hora de dobrar jornal, ia até o Terry levava um
grupo de 20, 30 índios para dobrar jornal. A causa ganhou todo mundo, né? Todo mundo. E a distribuição, o jornal chegou a ter uma tiragem de 7.000 exemplares e circulava em todas as capitais, entende? E nós chegávamos a vender 300 exemplares em Belo Horizonte, 300 em São Paulo, 200 em Brasília. Incrível isso. Foi no Varadouro que você conheceu o Chico Mendes? Não, o Chico Mendes eu conheci um pouco antes, porque foi na criação do Sindicato de Brasileia. Logo na primeira reunião que houve na casa da dona Valdísia, na estrada de Assis Brasil, ele não estava lá o Wilson Pinheiro, mas ficou decidido que logo na semana seguinte seria criado o sindicato. E na organização do sindicato em Brasileia, o Chico apareceu. Uma pessoa muito animada, muito ágil, muito esperta, quer dizer, tirando as dúvidas de quem não sabia preencher a ficha, sabe? Fácil de fazer amizade ali. Preenchendo e vamos. Tanto ele estava assim, tão afoito, tão eufórico, que levantou suspeita do João Maia, que fosse alguém de fora plantado lá dentro do sindicato pelos fazendeiros, para levantar informação. O João Maia chegou a falar comigo, vamos ficar de olho nesse cara aí. E eu fui falar com ele e descobri que... o João Maia também logo descobriu que ele era mesmo um seringueiro e que era um cara que ia ajudar muito o sindicato, e ele passou logo a função de secretário-geral, né, do Sindicato Brasileiro. Mas o jornal, como é que era essa tiragem? Como é que era rodar o Varadouro? Você devem ter encontrado muitas dificuldades para isso. Não sei se você vai ter tempo para contar essa história, que é muito longa, é tão penosa, né? Mas o fato é assim, que a dificuldade desde o primeiro número, de achar uma gráfica, com aquele jeitinho de alguém do governo, né? Conseguiu a gráfica oficial, tiramos o primeiro número. Quando o Mesquita viu o primeiro número, não tira o segundo, suspendeu. Então, nessa época, eu e o Silvio já estávamos como repórteres do jornal Rio Branco. Com o Zé Leite, vamos tirar o segundo número. E tiramos o segundo, mas aí os patrões do Zé Leite não deixaram tirar o terceiro. Aí começamos uma peregrinação: Rondônia, Manaus, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, sabe? Aonde tinha alguma condição de alguém que pudesse ajudar a fazer o acompanhamento da edição, que cobrasse um terço do valor, aí a gente mandava. Agora, Elson, o que essa experiência do Varadouro assim, deixa para essa nova geração de jornalistas, né? Eu acho que sem ter discutido, sem ter programado, o Varadouro assumiu uma postura que hoje, depois de muitas reflexões, de muitas leituras e sobretudo de um posicionamento, de uma reflexão que o Lúcio Flávio Pinto faz, ele diz assim que o colonizado, né, ele não tem consciência da sua história e nem a escreve, né? Quer dizer, ele vive e pensa com a cabeça do colonizador. Então, quer dizer, isso é uma dominação difícil de você se libertar. Então, eu acho que hoje é que eu tenho essa leitura, mas naquele tempo acho que a gente já operava nessa direção, entendeu? Então, existe uma condição de você se livrar da dominação. E qual é? É você ter a notícia correta na hora certa. E aí o Lúcio não fala, mas eu acrescento. É você ter alma, você ter sentimento, você ter identidade, entende? Então, nós fazíamos aquele jornal com muito sofrimento. Nós até para usar uma expressão do Lúcio Flávio, ninguém dissecava cadáver, sabe? Não era uma coisa olímpica, como ele fala, de fazer um jornal. Nós tínhamos sofrimento, fazíamos com angústia, porque nós... tanto que o Varadouro abriu mão do outro lado, né? Da imprensa. Eu vi o outro lado. Para que eu vi o outro lado? O outro lado era a ameaça, era a agressão. Todo mundo sabia disso, estava explícito, né? Então, nós nos envolvemos com paixão, com sofrimento, para fazer esse jornal que ainda hoje se fala dele. Sem dúvida. Elson, para fechar a nossa conversa, você está preparando um livro? Como é que está esse projeto?
Eu estou preparando um livro para contar essa história. Assim, eu tenho consciência, né, agora mais do que nunca, de que sou um colonizado, né? Mas um colonizado agora cheio de moral, entendeu? Eu estou consciente do meu papel de colonizado e sei do valor que nós temos por vivermos no Acre, por sermos da Amazônia. Entende? Então eu quero contar essa história que eu vivi aqui como jornalista, mas como um relato, como a gente está conversando aqui. Não sou acadêmico, não tenho formação acadêmica, não tenho mais idade para ter, nem me atrai escrever nada acadêmico. Entende? Eu quero que o que eu escreva consiga chegar ao coração das pessoas simples, né? E motivá-las a encontrar esse caminho de romper com a dominação do colonizador. Elson, muito obrigado por essa boa conversa. É um prazer e agradeço a paciência de quem está nos vendo. Obrigado mais uma vez. Bom, o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.